dou, Pai, por esse momento, onde nós renovamos a aliança com o Senhor. Pai, nesse momento eu me coloco diante do Senhor, dizer que eu preciso do Senhor todo instante da minha vida. Me usa como instrumento do Senhor nesse momento. Pai, que nessa noite o Senhor venha mesmo, Pai, renovar. Que nessa noite, Pai, nós venhamos não ser como antes, Pai, mas que nessa noite nós tomamos posse da bênção. Toma cada um que aqui entrou. Fale aos nossos corações nesse momento. E se porventura tiver alguém aqui, Pai, com a mente presa, cativa ao inferno, na autoridade do nome do Senhor, a repreendo. No nome do Senhor Jesus, faça pedido ao Senhor nessa noite, que nós, como igreja do Senhor, venhamos receber um renovo do Senhor, que nós venhamos dar lugar do Senhor agir nas nossas vidas. É que eu te louvo, que eu te exalto, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na cultura do café, quando nós vamos fazer uma plantação de café, primeiro você escolhe o terreno e depois que você escolhe o terreno, você faz aquela cova, escolhe a muda, você planta a muda de café. Durante 2 anos você aduba, mas você aduba com uma adubação especial. Qual é a finalidade desse adubo? A finalidade desse adubo é para que as raízes se profundam. Porque com o passar do tempo, depois de 2 anos, quando começarem a colheita, ela vai produzindo. E com o passar do tempo, com desgastes, o sol, com o vento, com períodos sem chuva, aquela planta, para sobreviver, ela tem que estar com raízes profundas. Mas depois de um certo tempo de produção, você tem que vir fazer uma poda, você tem que vir cortar. E para você cortar, ela começa a brotar novamente. Isso é na cultura do café. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é a seguinte: você, como imagem e semelhança do Senhor Jesus, e nós sabemos que um milagre, quando acontece na nossa vida, as nossas raízes se aprofundam. Como anda a sua raiz hoje? Está você preparado ou não para as tempestades? Estão as suas raízes profundas? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó 14, versículos 7 a 12. Aqueles que já foram se encontrando e puderem, por favor, se colocarem de pé. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor.
Amém? João 14, de 7 a 12. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, estão onde está? Como as águas que se evaporam de um lago, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, e não acordará nem despertará do seu sono. Você pode se assentar. Eu pedi ao Senhor uma palavra para você nessa noite, para nós, igreja, nessa noite. Porque o livro de Jó é um livro que se trata da realidade imutável do ser humano. Tempos de perdas, tempos de aflições, doenças, humilhações. Nós temos passagem na Bíblia onde pessoas sofreram bastante. Nós temos a mulher de fluxo de sangue, 12 anos, nós fomos converter 12 anos em dias. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos. Mas Jó há algo mais do que esse sofrimento. Jó é uma realidade que nós passamos no dia de hoje. Mas se você falar que anda sofrendo feito Jó, não dá. Eu vou falar por mais que a situação esteja difícil, não dá para se comparar a ele. Porque até o seu corpo ele coçava com um caco de telha. E no início do capítulo de Jó ele fala que era um homem íntegro, temente a Deus, sacrificava porventura se os seus filhos tivessem pecado. Por que eu falo que isso é uma realidade hoje do homem? Porque quando nós falamos na esperança, é algo que dentro de nós surge de uma força, de uma vitalidade, mas parece que com o passar dos anos as coisas vão se encaminhando e parece que essa esperança anda morrendo. E não foi diferente na vida dele. Não foi diferente na vida dele. Logo no início, quando teve a participação secundária do diabo, porque nessa história o diabo teve participação secundária, que foi permissão de Deus. Temos dois diálogos de Jó com um amigo dele, com seus amigos lá, e depois teve diálogo de Deus com o Jó, no final do capítulo. Mas uma coisa que mais chama atenção, que aquele Jó do início do capítulo, que vivia na sua felicidade, cheio dos seus bens, da sua família, que vivia naquela alegria do início, era um Jó diferente, com as mesmas felicidades, mas com alegria diferente. Sabe por quê? Porque ele reconheceu a soberania de Deus na sua vida. Ele diz o seguinte: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele reconheceu a sua ignorância humana no final do capítulo também 42. Falei daquilo que eu não entendia, das coisas maravilhosas que eu não entendia. Antes eu só te conhecia e te ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. E no meio daquela situação, que quando ele passou aquele período que ele estava
cheios daquelas chagas, o que não faltaram foi amigos para acusarem. E os seus amigos, ele falou uma frase que eu gosto demais. Quando eles começaram a acusar Jó, ele reconheceu e ainda diz: ele faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar, e maravilhas que não se podem contar. Jó, no meio daquela situação que estava passando, ele ainda falou da maravilha do Senhor, o que Deus ainda pode fazer. Mais à frente, no capítulo 14, foi mais uma frase dele também, que no livro dele ele é tremendo. Porque mesmo naquela situação, mas naquele momento ele começou a se comparar a vida do homem com a vida de uma árvore. A árvore pode ser cortada, mas ela renovará. Olha, igreja, amados irmãos, eu não sei o tempo que está passando, mas uma coisa eu sei: há esperança na nossa vida. Aleluia. Há esperança na nossa vida. Aquele homem, ele começou a se comparar à situação que ele estava vivendo, a de uma árvore, dizendo que para o homem, quando ele chega no versículo 2, achando que o homem não tem mais esperança, nem quando o céu existir. Para ele achou que o homem cair numa sepultura e na Seol estava fugindo da ira de Deus. Mas eu começo a ter para você uma palavra nessa noite. Olha, na semana passada nós falamos a respeito de promessa, e hoje eu quero falar com você a respeito de esperança, porque as duas andam de mão dadas, andam juntas. Se você acha que a sua esperança você colocou numa sepultura, no nome do Senhor Jesus, começa a ressuscitar hoje. Começa a ressuscitar hoje essa esperança na sua vida. Porque a árvore, ela corta e ela brota. E principalmente quando ela está perto de um riacho, ainda fala a Bíblia, no cheiro das águas. No cheiro das águas. Quem já cortou uma árvore na sua casa sabe que quando você corta, rapidinho os brotos começam a brotar lá embaixo. Talvez você tenha pegado o seu sonho, a sua esperança, a sua vontade de viver, e tenha colocado num sepulcro, colocado num caixão, que às vezes nós só falamos disso achando que só uma morte. Mas quantas vezes nós paramos e depositamos tudo aquilo e enterramos. Mas no nome do Senhor Jesus, nessa noite nós vamos ressuscitar, porque nós vamos florescer. Sabe por quê? Porque nós estamos plantados junto ao ribeiro, e aonde há o ribeiro, a água. E a água é o seguinte: nós vamos aprofundar raízes nessa noite e vamos beber água nessa noite. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Aleluia. Se você não tem tomado água nessa noite, se você não tem aprofundado suas raízes, em nome do Senhor Jesus, vamos aprofundar raízes nessa noite. Que para Jó, ele achou que aquele era o fim dele. Mas aí que eu já quero falar para você, que a Bíblia diz, em Jeremias, há uma nação que ela estava sendo massacrada porque ela quis, porque ela estava indo no seu pecado, e falou que o seu pecado atingiu mais do que um diamante quando ele tem que cortar numa pedra dura. E Jeremias diz a essa nação: olha, se vocês se humilharem, porque maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que é plantado junto ao ribeiro, porque ele brotará, ele renovará e dará
dar frutos nessa noite. Eu quero dizer para você, você está plantado junto ao ribeiro nessa noite e começa a beber água dessa noite para que você comece a brotar e vai produzir frutos. Aleluia. Com a esperança sua. Há uma esperança. A esperança não morreu. O dito popular aí fora diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Mas a palavra de Deus diz que a esperança não morre jamais. Ela sobrevive. Ela sobrevive. Sabe por quê? Porque quando nós estamos plantados junto ao ribeiro, as nossas raízes estão profundas. Pode vir o tempo da seca, nós vamos continuar com folhas verdinhas e vamos continuar produzindo frutos. Tem você plantado as suas raízes na palavra do Senhor Jesus? Porque a Bíblia diz: bendito, bendito. Ezequiel, ele viu uma visão, e na visão ele viu árvores plantadas de um lado e árvores plantadas do outro. E o Senhor disse que aquelas águas daquele rio ia descer, ia passar no deserto, ia chegar até o mar, mas ia se tornar águas saudáveis. E aqueles que bebessem daquelas águas iam viver para sempre, iam produzir peixes. Mas tinha que passar e tinha que beber da água. Raiz sem água não sobrevive. Árvore sem raiz também não sobrevive. Mas Jesus é a nossa água. Ele é uma água que quando nós bebemos nós não temos mais sede. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, a esperança para você. Eu não sei qual a situação que você tem passado, igreja, eu não sei aonde que você tem caminhado, qual o veraneio, qual o sol, qual a lagoa que está secando. Mas uma coisa eu sei: quem beber dessa água, desse rio, vai florescer, vai prosperar, vai produzir frutos. Não importa a tempestade, não importa o sol ele castiga, o sol ele judia, mas o sol também faz parte do crescimento da planta. As situações que fazem a gente crescer na vida espiritual. Jó, no meio daquela situação, com seus amigos acusando ele, porque naquela época quem tinha uma doença daquela achava que era pecado, ele reconheceu Deus. E ele falou um dos mais bonitos trechos da Bíblia: a árvore cortada ainda brotará. Talvez você entrou aqui hoje cortado, espedaçado, moído. Tem vezes que a gente junta que nem super bonde junta os cactos. Mas uma água nessa noite vai te dar vida para sempre. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite uma água que você não vai ter mais sede. Nessa noite uma água que, se você aprofundar suas raízes, vai passar o vento, vai passar a tempestade, vai passar a geada, vai passar o sol, mas você ficará com as folhas verdes produzindo fruto. Porque há uma esperança na sua vida. Há uma esperança na sua vida de crescimento espiritual. Há uma esperança na sua vida de intimidade com o Senhor. Há uma esperança na sua vida de bênçãos espirituais. Porque a espiritual é crescida junto com a material. Há uma esperança na vida do seu casamento. Há uma esperança na sua vida de um viver melhor. Há uma esperança na sua vida de salvação na sua família.
há uma esperança de que a sua tenda não será atingida. Porque é um renovo. Há um renovo. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu gostaria de convidar você qual a esperança que você tem perdido. Talvez você tenha olhado para a sua situação e ache que não tem mais esperança. Jó, ele julgou a Deus achando que Deus era um Deus que não amava. Você prestou atenção naquilo que o Pedro falou? Há um povo que acha que Deus é só julgador, mas esquece que Ele nos ama. No diálogo que Deus teve com Jó, Jó achou que a sua sepultura seria o único lugar que ele poderia vir viver. Mas para a nação de Judá não. Para a nação de Judá Deus disse ao profeta, bendito é o homem que é plantado junto ao ribeiro, junto às águas. Rebrotará seus ramos e dará frutos. Eu gostaria de fazer uma oração por você nessa noite. Não me interessa qual a área da sua vida que você perdeu a esperança. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a esperança renovada, porque você está plantado junto ao ribeiro. Junto ao ribeiro. E quem é plantado junto ao ribeiro faz diferença de quem é plantado no deserto. Plantado no deserto, viram os arbustos. Às vezes só está cheio de facho. Quando vem aquele solão quente, murcha e morre. Eu quero começar a profetizar na sua vida nessa noite. Intimidade e raízes profundas com Deus nessa noite. Eu gostaria que os obreiros tirassem a cadeira. Eu gostaria de convidar a igreja aqui. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando e você vai colocar a sua situação perante Deus. Fale com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero nessa noite tomar uma água para nunca mais ter sede. Eu gostaria de convidar a igreja aqui. Eu gostaria, nós vamos orar todos juntos. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos orar juntos. Aleluia. Sabe por quê? Eu quero que você tenha nessa noite esperança. Pode chegar um pouquinho mais perto. Vou pedir que você dê a mão, ou abrace o seu irmão. Nós vamos começar a orar junto em família. Obrigado ao Senhor, Jesus. Aleluia. Nós vamos estar pedindo ao Senhor que no mesmo nos fortalece, e que essa noite nós vamos sair daqui